Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, amigos, amigas, sejam bem-vindos a mais esta atividade da Associação da Prosperidade da Seitonoye do Brasil. É um prazer poder estar aqui com vocês de novo, por alguns minutos, estudarmos sobre este tema que vamos falar logo em seguida, sobre o ensinamento da Seitonoye. Nossa proposta no dia de hoje é falar sobre a espiritualidade aplicada na gestão financeira, algo que muitas pessoas, por se tratar de questões financeiras, acabam aí não compreendendo muito bem esta questão da aplicação do ensinamento religioso na gestão financeira. Nós aprendemos dentro da Seitonoye que tudo provém das questões espirituais, das questões imateriais, e justamente nessa questão financeira, de gestão de vida, de gestão de negócio, nós, da Associação da Prosperidade, estudamos bastante essa temática, né, sobre como aplicar o ensinamento nessas questões da gestão financeira. Então, para você que é um empresário, para você que tem um negócio, para você que é um empreendedor, para você que está na vida profissional e mesmo você na vida pessoal, dentro desse estudo que nós vamos fazer hoje, nós vamos passar, né, transitar por alguns aspectos da nossa vida que vão facilitar com que nós compreendamos como aplicar o ensinamento da Seitonoye nessas questões financeiras, tanto do nosso empreendimento como da nossa vida pessoal como um todo. E para isso nós vamos utilizar este livro, A Verdade da Vida, volume 38, e o mês de setembro é onde se fala sobre a aplicação da espiritualidade na vida financeira, na gestão financeira da nossa vida como um todo, né? Então, logo de cara, ele nos fala de alguns aspectos que muitas vezes pode parecer que ele não tem muito sentido na nossa vida, né? O que tem a ver esses pontos que nós vamos tratar aqui neste momento com as questões financeiras da existência ou com as questões de gestão financeira do meu empreendimento. E aí o mestre nos ensina que é muito importante nós estarmos numa postura ou termos uma postura mental nesses aspectos que vamos tratar, para que possamos, então, transitar com essas questões financeiras de uma forma mais amena, de uma forma mais compreensível, para não sofrermos tanto com as questões financeiras. Já é do conhecimento de todos vocês já observaram, né, já participaram, já estudaram, já escutaram bastante que este mundo em que nós vivemos, ele é um mundo de projeção mental e que todas as coisas acontecem conforme a nossa crença, conforme os nossos, as nossas convicções do ponto de vista mental que temos e aonde nós criamos uma oportunidade, se manifesta aqueles nossos conceitos mentais na nossa vida como um todo. Nas questões financeiras, funciona da mesma forma, né? As questões financeiras, do ponto de vista da Seitonoye, o dinheiro propriamente dito, né? A materialidade propriamente dito, nada mais é do que uma projeção daquilo que eu tenho como convicção mental sobre a existência dessa materialidade. Então, o primeiro ponto em que o mestre nos fala sobre esta questão de como aplicar a gestão financeira
como aplicar a espiritualidade na gestão financeira da nossa existência é sobre o perdão. E o que tem a ver o perdão com as questões materiais ou com as questões financeiras? Nós podemos ficar meio na dúvida quanto a isso. Mas ele nos ensina que o perdão é algo que você faz não só para com o outro, e sim também para consigo mesmo. Então, perdoar é o primeiro ponto que nós precisamos aplicar para ter uma correta gestão financeira, né, da nossa existência ou na nossa vida. E aí, o que ele nos fala aqui? Vamos aí na tela de vocês. Diz aí, precisamos perdoar a todas as pessoas, inclusive a nós mesmos. E ele nos ensina que sobre essa questão do perdão, o perdoar é você isentar a pessoa da culpa dos resultados que possam estar acontecendo dentro dessa questão financeira da sua existência. Muitas vezes nós atribuímos sempre a culpa, né, dos nossos resultados ao próximo. Estou nessa situação, ou a minha empresa passa por essa situação, meu empreendimento, a minha carreira passa por uma situação de deficiência, né, ou de uma situação de falta financeira, ou com alguns problemas financeiros, em função do cliente, em função do mercado, em função do próximo, em função de algo exterior. Perdoar isso significa você isentar que as questões que geram, né, ou que estão se manifestando do ponto de vista financeiro na sua vida, seja ela em qual aspecto for, profissional ou pessoal, não é responsabilidade do próximo, não é responsabilidade de algo exterior, não é responsabilidade do mercado. Da ótica da Seichonoye, no ponto de vista da espiritualidade, como falamos anteriormente, tudo acontece conforme nós temos de conceitos mentais armazenados na nossa mente. E nós criamos essa condição de se manifestar essa falta, entre aspas, efetiva na gestão financeira da nossa vida, do nosso empreendimento. Então, o perdoar é o primeiro ponto, no sentido de você isentar, né? Não transferir a responsabilidade dos acontecimentos da sua vida, nesse aspecto principalmente do que estamos falando financeiro, para o próximo, ou para algo exterior que está fora da sua própria constituição, né? Tudo é de nossa inteira responsabilidade. Não existe nada que acontece ao nosso redor que seja colocado pelo exterior, ou pela pessoa, ou por algo que seja fora de nós. Nós criamos todas as manifestações. E aí ele fala, além de você perdoar o próximo, você precisa perdoar a si mesmo. Por quê? Muitas pessoas, por estarem passando ou por terem passado por situações financeiras adversas em vários aspectos da sua vida, fica se culpando, fica se autopunindo em relação às escolhas equivocadas que fez ou a algo que criou uma situação que possa ter, né, gerado ou possa ter desencadeado nessa questão financeira de insucesso na sua vida e fica se culpando. Ah, eu deveria ter feito isso, eu poderia ter escolhido daquela forma, eu não deveria ter feito isso. Já passou. O que se manifestou, que é o que nós aprendemos na Seichonoye, o que já está manifestado, você não conserta aquilo que está manifestado. Na Seichonoye nós aprendemos que você cria um novo molde, um novo propósito, um novo protótipo, para se manifestar algo diferente. Então, o perdoar ao próximo e o perdoar a si mesmo significa você isentar ou tirar todas as culpas dos acontecimentos e seguir num novo propósito. E não ficar nesta questão de ficar preso nos acontecimentos achando culpados. Já aconteceu, nós precisamos seguir a vida, precisamos continuar, um passo a mais. Então, perdoe-se o outro, né, ou as outras coisas, todas as coisas
do céu e da terra, como se diz, né, no ensinamento, e também perdoe-se a si mesmo, né? Perdoe a si mesmo e se isentando da culpa dos acontecimentos. E aí, continuando, ele nos fala aqui sobre todas essas questões, ele nos explica, como já falei, e vou ressaltar mais uma vez, este ponto para ficar bem claro para nós, que ele diz aqui na página 75 deste livro, A Verdade da Vida, volume 38, no mês de setembro, no dia 2 de setembro. Diz aqui o mestre, todos os fatos e acontecimentos são materializações dos nossos pensamentos e sentimentos. O importante aqui, nós frisarmos a palavra sentimento. Quando nós envolvemos muito sentimento ou envolvemos o sentimento naquilo que nós pensamos, é aquilo que nós gravamos na nossa mente. Obviamente, vocês têm conhecimento de que a nossa mente ela é uma mente totalmente ativa e ela pensa continuamente sem parar, né? Ela não tem momentos que ela está pensando e momentos que ela não está pensando. São pensamentos de forma contínua. Portanto, aquilo que se grava na nossa mente é aquilo que nós emitimos o sentimento. Então, é muito importante esta questão do sentimento. Por isso, ele nos diz, perdoe a todas as pessoas, a todas as coisas e principalmente a si mesmo. Porque se você ficar com esse sentimento de culpa, de autopunição, de apontamento, de julgamento, você vai ficar gravando situações de infelicidades que vão se manifestar na sua vida, né? Nessa parte da gestão financeira da sua existência. E mais à frente ele nos diz aqui, né? A felicidade não poderá aproximar-se de nós enquanto estivermos incriminando o próximo ou a nós mesmos, porque este mundo é regido por uma lei, né? Este mundo material é regido por uma lei, e é uma lei de manifestação, é uma lei mental que diz semelhante atrai semelhante. Enquanto possuirmos na nossa mente aquilo que incrimina o próximo ou incrimina a nós mesmos, surgirá pessoas, surgirão situações que vão concretizar aquilo que nós estamos mantendo na nossa mente. Daí a importância do primeiro ponto, de nós estarmos sempre buscando esta questão do perdoar. Perdoar no sentido de isentar, tirar a culpa do próximo, tirar esta autoculpa nossa ou autopunição em relação aos acontecimentos. Já aconteceu, já está manifestado. Vamos criar um novo molde mental, né? Isentando as pessoas, isentando as situações, isentando a nós mesmos, criar um novo molde mental para produzir ou gerar uma situação de felicidade nesta questão da gestão financeira. No segundo ponto que ele nos fala, é muito importante também nós compreendermos, porque muitas pessoas podem achar que nós, neste mundo material, sofremos prejuízos, né? Sofremos situações, sofremos várias questões. Num fato concreto, né? Se você analisar só sobre a ótica material, isso realmente acontece. Mas como nós estamos falando sobre algo que transcende o mundo material, que vai além das questões da materialidade, ele nos ensina, o mestre Masaharu Taniguchi, que este mundo em que nós vivemos, por ser uma projeção mental, nós precisamos focar no mundo de criação de Deus. E aí ele nos fala, que está na tela de vocês aí, este ponto bastante interessante, né? No mundo de Deus, que é o mundo criado, né, a imagem e semelhança, é o mundo perfeito criado por Deus, que é o mundo da imagem verdadeira, jamais acontece de alguém ser sacrificado ou prejudicado. Ora, se nós entendemos que Deus é amor, se nós entendemos que Deus é perfeito, que Deus, né, só existe o bem em que Deus criou, esse mundo criado por Deus não pode existir estas questões de alguém prejudicar alguém.
Então, no mundo de Deus, não existe alguém que se prejudicou, ou alguém que foi sacrificado, ou alguém que prejudicou alguém. Não existe essa condição. O mundo de Deus é um mundo harmonioso, onde todos contribuem, né, uns aos outros, né, colaboram uns aos outros, para um crescimento infinito de todas as pessoas. Então, não existe aquele que perdeu ou aquele que ganhou. Todos progridem infinitamente juntos no mundo de Deus. Este é um ponto bastante importante para nós entendermos, para criarmos um novo molde mental, para criarmos uma nova ideia de como fazer a gestão da nossa gestão financeira da nossa existência. E por isso precisamos entender e ter essa convicção. No mundo de Deus, o mundo criado por Deus é bem absoluto. E neste mundo criado por Deus, não existe alguém que me prejudicou, alguém que possa estar me sacrificando nessas questões financeiras, não existe algo que possa estar me prejudicando para que eu possa seguir uma vida de abundância financeira. Tudo está em harmonia. Quanto mais eu aumento essa convicção, quanto mais eu aumento ou verbalizo essas questões, mais eu vou aumentando a minha convicção e, obviamente, isso vai se tornando um fato para mim e que vai se manifestando no mundo das formas, aquilo que realmente eu estou acreditando através da minha postura mental ou dessa minha nova postura mental em relação à aplicação da espiritualidade na minha gestão financeira, em qual aspecto for, seja na minha empresa, seja no meu comércio, seja na minha carreira, seja na minha vida pessoal como um todo. Seguindo aqui, ele nos fala da seguinte forma, que é bastante importante para que nós possamos compreender isso. E diz aqui no livro, na página 77, as infelicidades existem somente no mundo da nossa mente. Olha que interessante. As infelicidades existem somente no mundo da nossa mente. E aí nós podemos questionar, mas e os acontecimentos? Como já falamos, os acontecimentos são projeções da nossa mente. Significa que esses acontecimentos que se manifestam de forma infeliz estão incrustados na nossa mente. Se nós modificarmos, né, esse tipo de sentimento que está incrustado na nossa mente, eles deixarão de se manifestar como situações infelizes. Então, nós precisamos mudar a postura mental, aquilo que nós temos em mente em relação à nossa visão, né, em relação ao mundo, às coisas, às pessoas, a tudo que nos cercam, para que nós possamos, então, fazer essa mudança, né, ou essa guinada, eliminar esses sentimentos e pensamentos negativos que estão aí embutidos na nossa mente, para poder criarmos na nossa mente situações e pensamentos, né, ou moldes mentais somente de felicidade, somente de prosperidade, algo que realmente nós desejamos que se manifeste. E continuando, ele nos diz aqui, portanto, os prejuízos e as dívidas, que é um ponto importante agora, devem primeiro ser quitados ou eliminados na nossa mente. Veja, prejuízos e dívidas devemos primeiro eliminar da nossa mente. Depois, quando nós eliminamos, né, ou melhor, após eliminarmos da nossa mente, cria-se a condição necessária para o quitamento dessas situações de prejuízos e dívidas nesse mundo material. Muitas vezes, nós queremos resolver as questões do ponto de vista material. E eu já passei por essa situação, do ponto de vista de tentar solucionar as dívidas nesse mundo material. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter responsabilidade por aquilo que nós fazemos. Não é isso que o mestre está querendo nos dizer. Ele está querendo nos dizer que se nós não eliminarmos essa condição de prejuízo e dívida da nossa mente, por mais que nós saudamos, pagamos, quitamos ela no mundo material
por eu ter essa semente da dívida e prejuízo, isso vai continuar se manifestando nesse mundo das formas. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é quitar isso na minha mente, né? Pagar a dívida na minha mente, eliminar a situação de prejuízo na minha mente. E aí sim eu vou gerar condições e situações neste mundo material que vão se concretizar conforme a minha, né, ou os meus desejos. Na tela de vocês, ele fala um ponto bastante interessante para nós colocarmos e compreendermos essa questão da dívida, que é muito importante para nós termos isso em mente. Na ideia de dívida está oculta a sensação de carência. Este é um ponto fundamental para nós compreendermos. Quando nós temos em mente que nós estamos endividados ou que alguém nos deve, né? Porque você pode ter as duas pontas, você estar devendo ou alguém estar devendo para você. Nessa palavra dívida, nós aprendemos dentro da Seichonoye que quanto mais nós ressaltamos ela, nós estamos ressaltando um sentimento de carência que está dentro de nós. Por isso que ele nos fala, primeiramente, você precisa quitar na sua mente. Porque esse sentimento de carência faz com que você continue manifestando essa situação de infelicidade através da dívida. Do ponto de vista que nós sempre brincamos, né? Do ponto de vista da Seichonoye, nós brincamos que a dívida é crédito. Você que tem dívida ou você que tem algo a receber, significa que você tem créditos a receber, ou créditos que você tem por ter recebido aquilo e precisa restituir aquilo que você adquiriu. Então, a dívida em si, ela não pode ser considerada algo como negativo. Quando você considera essa condição de dívida como algo negativo, significa que você está ressaltando o sentimento de carência que está dentro da sua mente e aí você continua, por não ter resolvido a causa, quitado a dívida na sua mente, né? Você continua manifestando esse sentimento de carência. Então o mestre nos ensina aqui, neste livro, A Verdade da Vida, volume 38, da seguinte forma: aquele que deseja realmente prosperar deve substituir a sensação de carência pela sensação de abundância. Então, quem deseja realmente prosperar, quem deseja realmente receber, ou quem deseja realmente quitar os seus débitos, deve substituir esse sentimento de carência pelo um sentimento de abundância. E de que forma eu faço isso? Que isso é o ponto fundamental, né? De que forma eu substituo esse sentimento de carência pelo sentimento de abundância? Vamos ver o que o mestre nos fala aqui. Ele nos diz o seguinte: o credor, que é aquele que precisa receber, deve pensar da seguinte forma: sinto-me feliz por ter recebido tanta provisão de Deus a ponto de poder emprestar ou a ponto de poder, né, ceder aquele produto, serviço ou mesmo recurso para essa pessoa. Porque quando você tem esse sentimento de que você é próspero e realmente você conseguiu, através da provisão infinita, ceder, né, este produto, este serviço ou mesmo este recurso financeiro para uma pessoa poder executar ou usufruir desse recurso financeiro, você se liberta da sensação de carência. E aí, quando você se liberta dessa sensação de carência, naturalmente você recebe aquilo que é os dividendos daquilo que você acabou cedendo. E aí ele continua aqui, ó, e o devedor deve pensar, aquelas pessoas que precisam restituir aquilo que receberam como crédito, que são os devedores. Ele diz aqui, ó, sou feliz porque Deus me deu
a semente da provisão infinita através daquela pessoa, através daquela empresa, através daquele profissional. Então, tanto o credor como o devedor não pode ter o sentimento negativo de que um está prejudicando o outro, e sim o sentimento de abundância através da provisão infinita, de reconhecimento de que se eu forneci, foi em função da provisão infinita, e se eu recebi, foi em função da provisão infinita que foi dada à pessoa para eu receber. Nessa postura mental, você acaba fazendo o primeiro ponto também, a isenção de culpa, o perdão. Então é muito importante nós termos essa nova forma de pensar em relação à questão da gestão financeira. E mais à frente, ele vai nos falar sobre um outro aspecto que é muito importante para nós, que ele nos fala sobre a questão da palavra, do verbo, né? De que forma nós devemos trabalhar isso. Claro que vocês já têm conhecimento sobre isso, mas vamos ressaltar mais este ponto mais uma vez. A palavra, que é o verbo, né, que é a vibração da vida que entra em movimento e tudo cria. Se nós utilizarmos o verbo de forma correta, para a aplicação da nossa gestão financeira, naturalmente nós vamos criar novos moldes mentais que vão se manifestar conforme o nosso verbo. Nós aprendemos na Seichonoye que este verbo, esta palavra, ela se manifesta em 3 formas. Então, neste mundo, que é um mundo regido pela lei ou por leis de manifestação, que dentre elas são semelhante, atrai semelhante, a palavra é um ponto fundamental. E ela se manifesta de 3 formas. Sendo ela uma vibração, ela vai se manifestar como vibrações ou pela lei de semelhante atrai semelhante. Então, de que forma se manifesta a palavra nesse mundo material? Primeira palavra, pensada. Tudo aquilo que eu penso é algo vibracional que, a partir do momento que eu imprimo, né, um sentimento naquele pensamento, eu gravo em minha mente, que gera o molde mental, novamente falando do molde mental, e eu crio as condições adequadas conforme as minhas ações, né, em relação àqueles sentimentos, eu crio com as minhas ações a condição adequada para se manifestar esse molde. Então, o primeiro ponto da manifestação da palavra, o pensamento. O segundo ponto que ele nos ensina sobre a manifestação da palavra, aquilo que eu expresso verbalmente ou escrito, que são formas de manifestações da palavra. O que eu falo? Então, prestem muito atenção o que você está falando ou o que vocês estão falando em relação à sua situação, à sua empresa, ao seu negócio, à sua situação financeira, aos seus colaboradores, aos seus superiores, aos seus familiares. O que você fala em relação à sua situação? Ah, minha empresa está ruim. Ah, minha situação financeira está ruim. Ah, o mercado está ruim. Ah, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo pagar isso. Isso é uma verbalização do verbo. É uma forma de você expressar o verbo de forma vibracional. Sendo o verbo, que é uma vibração, que entra em movimento, tudo cria, ele vai, pela lei de semelhança, de manifestação, criar aquilo que você está verbalizando. E aí você vai falar, eu tinha certeza que isso vai acontecer. Eu tinha certeza que isso aconteceria. Eu já tinha previsto isso. Óbvio, como diz Cristo, né, em uma das suas passagens, este aqui é um mundo, seja-te feito conforme a tua fé. Aquilo que você acredita, que é aquilo que você pensa, aquilo que você fala, é aquilo que acontece. E aí, se eu não mudar a forma de utilizar o verbo, eu vou sempre colher algo infeliz que eu mesmo estou plantando. Por isso é importante entendermos como trabalhar com esta questão verbo. E a terceira forma que se manifesta esse verbo, que também é vibracional,
é a sua expressão, a sua forma de ser. As pessoas que desejam prosperar, as pessoas que desejam ter uma situação de gestão financeira ou financeiramente satisfatória, precisa se portar de forma próspera, de forma financeiramente satisfatória. E aonde que expressa essa questão da expressão? No rosto. Se você está com a mente serena, se você está com a mente confiante, se você está convicto de que você é filho de Deus, que só existe o bem, na sua fisionomia vai expressar essa sensação. O seu corpo também é vibracional, a sua aparência ela é vibracional e ela atrai situações semelhantes. Então, muito cuidado também com a sua aparência, com o seu rosto especificamente, mas não por forma estética, mas sim pela forma que ele está expressando aquilo que você tem na mente. Então, lembra que a palavra, que é o verbo, que é a vibração da vida que entra em movimento e tudo cria, se manifesta nesse mundo material de 3 formas. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu expresso. E eu preciso cuidar disso para poder ter uma gestão financeira ou aplicar a espiritualidade na gestão financeira de forma satisfatória daquilo que realmente eu desejo. Então é muito importante nós termos conhecimento ou mesmo termos convicção sobre esta questão. E ele nos diz aqui, neste livro, sobre esta questão, que é bastante importante, só para nós ressaltarmos sobre esta questão. Somente quando nós criamos condições adequadas é que essas questões aparecem no mundo visível. Portanto, ele diz assim, ter ciúme dos ricos e amaldiçoá-los, considerar eles exploradores é o mesmo que amaldiçoar a riqueza e recusar-se a possuí-la. É muito importante este ponto, tá? Ao mesmo tempo que abençoamos as pessoas menos favorecidas, que são os devedores, e oramos por ele ou pela prosperidade dele, como falamos anteriormente, devemos abençoar também as pessoas abastadas, que são os ricos. Este é, paradoxalmente, como o mestre fala aqui, o caminho para a nossa própria prosperidade. Muitas pessoas querem fazer uma gestão financeira da sua vida, do seu empreendimento, da sua carreira, de forma bastante abundante. Mas ficam criticando as pessoas que já são, ou que já manifestaram, ou que têm uma vibração de riqueza. Toda a riqueza, ela provém de Deus. Ela se manifesta na forma de acordo com as minhas aptidões, ou de acordo com o meu reconhecimento. A riqueza, ou a provisão infinita, ela é infinita. Por mais que uma pessoa enriqueça ou manifeste riqueza neste mundo, ainda existe um infinito para você se manifestar. O que o mestre nos ensina aqui é que nós devemos abençoar tanto as pessoas que estão manifestando riqueza no ponto de vista material, como também as pessoas que estão, neste momento, menos favorecidas, neste ponto material da riqueza, Nós devemos também abençoá-los como filhos de Deus que são, para que eles possam prosperar cada vez mais. Esse é um sentimento que normalmente nós negligenciamos, vou usar essa palavra. Este é um tipo de ação que normalmente nós negligenciamos. Por isso eu preciso sempre ficar policiando aquilo que eu estou pensando em relação ao próximo. Porque quando eu negligencio isso, ou eu critico as pessoas ricas ou as pessoas menos favorecidas, eu estou me distanciando da provisão infinita. Então eu preciso ter bastante clareza neste aspecto, no sentido de entender
que a minha vida, a manifestação da minha vida, a manifestação das minhas questões financeiras também está atrelada a este ponto de como eu abençoo o próximo, ou eu abençoo a situação. Muito importante este ponto, porque se trata sobre a questão do verbo, da palavra, de que forma eu utilizo este verbo, de que forma eu estou utilizando a palavra. E mais à frente, ele nos fala sobre esta questão para nós termos uma consciência, né, sobre esta questão da riqueza, propriamente dito. E ele vai nos falar, como está na tela de vocês aí, sobre a questão do reconhecimento. Tudo aquilo que nós reconhecemos acaba se manifestando como forma de concretização. E ele nos diz da seguinte forma, aí né, na tela de vocês. A riqueza de cada pessoa é a parcela da provisão infinita que ela consegue reter na sua mente. Como já mencionamos anteriormente, a riqueza ou a provisão infinita, ela é infinita. Mas eu só consigo manifestar aquilo que eu tenho como reconhecimento, que é aquilo que eu consigo reter desta parcela do infinito na minha mente. Então, a riqueza neste mundo material, ela não pode ser comparativa. Pelo contrário, cada pessoa manifesta um estado de riqueza conforme ela reconhece sobre a provisão infinita. E aí eu preciso compreender, que é o que o ensinamento nos ensina, né? O ensinamento nos ensina, é engraçado, né? Que a Seichonoye nos ensina, através deste ensinamento, para ficar melhor aí, né, a colocação das palavras, que se eu desejo manifestar mais riquezas na minha vida, eu preciso aumentar o meu recipiente mental. E de que forma eu aumento esse recipiente mental? É simples, é só você mudar os padrões que você tem de reconhecimento de riqueza. E de que forma? Abençoando, agradecendo, reconhecendo que tudo se manifesta através da minha crença em relação a este mundo perfeito criado por Deus. Então, você que tem um empreendimento, você que tem aí um negócio, você que está buscando fazer a gestão financeira da sua vida baseado ou aplicando a espiritualidade, busque primeiro as questões espirituais para que você possa ampliar o seu recipiente mental e nesta ampliação do seu recipiente mental você aumenta o reconhecimento da fonte da provisão infinita ou do que vem a ser as questões da provisão infinita e naturalmente você cria ações para poder manifestar na sua vida financeira a abundância que tanto você deseja. Importante, e ressaltando novamente, né? A riqueza de cada um é a parcela que nós conseguimos reter na nossa mente da provisão infinita. Ou seja, se você quer enriquecer, aumente o seu recipiente mental, para que você possa reconhecer, né, a provisão infinita. E quanto mais você vai mudando os patamares de reconhecimento, mais você vai retendo na sua mente parcelas maiores dessa provisão infinita que que se manifestarão, neste mundo das formas. Ok? Outro ponto que ele nos fala que é bastante importante e fundamental nesse aspecto da aplicação da gestão da espiritualidade na gestão financeira, nós vamos colocar na tela de vocês para que a gente possa estudar um pouquinho mais sobre esse aspecto. Diz aí, na tela de vocês, sobre retribuição, né? Muitas pessoas querem gerar novos recursos, querem gerar novas riquezas, mas não querem retribuir. E isto é muito importante. Olha o que ele nos escreve, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, sobre este ponto. Não tenha pensamentos mesquinhos, e vai mais além aí, ó. Não pechinche as mercadorias.
O que significa o pensamento mesquinho? Normalmente as pessoas que têm pensamento mesquinho são pessoas que não fazem circular a provisão infinita. São pessoas que ficam barganhando muito, né? No caso ele usa aí a palavra pechinchar, pechinchando as mercadorias, né? Fica pechinchando as situações, pechinchando a vida, sempre no sentido de querer levar vantagem, ou no sentido de querer se beneficiar. A lei é clara, semelhante atrai semelhante, como já falamos. Quando você pechinchar, né, quando você se torna ou tem pensamento mesquinho, você só vai atrair situações condizentes com a sua ação. Então, no mundo dos negócios, sobre gestão financeira, você precisa ter a ciência de que você deve administrar as questões financeiras sem o pensamento de querer se beneficiar em relação àquilo que você está recebendo. Óbvio que você pode negociar, óbvio que você pode pedir algum abatimento, porque todos nós sabemos que todo empreendimento, todo produto, todo serviço, existe uma margem que nós criamos como empreendedores ou mesmo comerciantes, que você pode negociar. Mas saindo dessa margem, vai se causar prejuízo. E muitas vezes nós queremos fazer com que nós tenhamos aí um resultado positivo, ficando pechinchando isso. Então lembre-se, quando você está numa negociação, você tem uma margem de negociação. Acima dessa margem de negociação, você vai criar um prejuízo. E se você criar um prejuízo para se beneficiar, lá na frente você vai receber um prejuízo para poder voltar ao equilíbrio. E muitas vezes nós não entendemos porque acontecem as coisas na nossa vida. Porque a lei é clara, semelhante atrai semelhante. Só que o universo se mantém em equilíbrio. Se nesse momento eu me beneficio prejudicando o outro, eu crio um desequilíbrio. O universo vai criar uma forma de voltar ao equilíbrio da existência. E com isso, nós vamos perder algumas situações para voltar ao equilíbrio da nossa existência, do universo como um todo. E muitas vezes a gente não entende essas questões. Então, o que o mestre nos fala aqui, não seja mesquinho, né? Não fique com sentimentos mesquinhos. Pelo contrário, né? Não fique pechinchando, né? Todas as questões que envolvem a sua vida. E ele vai mais além ali, né? Que é um ponto importante que eu fiz questão de frisar isso daqui. Porque às vezes, nós ficamos presos a este ponto aqui, que eu vou colocar na tela de vocês. Ó. Procure pagar bem o valor das mercadorias e pessoas que você contrata. Isso é vivificar aquilo que você está adquirindo e as pessoas que estão ao seu redor. Pagar o valor não tem nada a ver com preço. Muitas vezes eu vou querer adquirir algo ou eu vou querer fazer algo que está fora das minhas condições no momento. Não significa que aquilo lá é caro ou é barato. Esse caro ou barato que também eu preciso saber diferenciar. Nunca eu devo ficar com o pensamento, né? Eu não devo manter esse pensamento. Ah, isso é muito caro. Ah, isso daí está fora de circulação. Ah, isso é um absurdo o preço disso. Tudo na vida existe um valor. Se o valor que é colocado não está, neste momento, adequado ao meu momento, eu simplesmente devo procurar uma outra situação que é semelhante àquilo que eu desejo, ou um produto, ou um serviço, seja lá o que for que eu esteja buscando, que se encaixa dentro do meu propósito com os valores adequados que eu posso retribuir. Mas não denegrir, né? Não rebaixar aquele tipo de produto ou serviço em função de eu, neste momento, não poder ter a condição adequada para adquirir aquele produto ou serviço. Portanto, ele nos fala aqui, né, como foi mostrado na tela de vocês,
procure pagar bem o valor daquilo que você adquire, como também das pessoas que você contrata. Este ponto eu gostaria de frisar, pessoas. Nós precisamos entender, nós que temos empreendimento, que temos negócio, pessoas não têm preço, não tem algo que você possa determinar como este é o preço da pessoa. Não é porque nós contratamos alguém que nós retribuímos numa forma de pagamento o seu trabalho ou serviço, que aquele ali é o valor da pessoa. Não. Aquilo é algo que nós temos a condição, ou o empreendimento tem a condição de retribuir pelos dons que a pessoa nos cede dentro da sua questão profissional, mas deve ser encarado não como o preço da pessoa, ou o preço do trabalho da pessoa, e sim como um valor momentâneo que você está retribuindo por aquilo que ela está contribuindo. Então você também, que é um intraempreendedor, né? Eu uso essa palavra do intraempreendedor quando nós trabalhamos dentro de uma empresa, né? Então quando nós trabalhamos dentro de uma empresa, não se balize no seu rendimento como sendo o seu preço, não, e nem o seu valor, não. A vida não tem valor material estimado, mas nesse momento nós recebemos um montante de rendimento conforme aquilo que nós oferecemos. E aqui é o ponto X. Se você deseja receber mais como intraempreendedor, que seria como um funcionário de uma empresa, você precisa oferecer mais. Então ofereça mais, porque existem muitas pessoas que também ficam presos somente no tempo específico que ela foi contratada. Então você tem lá uma carga horária de trabalho diário e você fica preso naquela carga horária e só faz aquilo. Não, você precisa exteriorizar mais aquele seu dom, aquilo que você para aquilo que você foi contratado. Quanto mais você oferecer, o universo vai te retribuir. Se não for desta forma, dentro deste empreendimento, ele te retribui de outra forma, que é a saúde da sua família, os bons relacionamentos que você tem, né? Seja do ponto de vista familiar ou da área social, conhecimentos. Então veja, mesmo a empresa começa a te reconhecer de forma diferente, que você não está balizado somente em valores, e sim em retribuição. E aí prospera-se mutuamente, tanto o empreendimento como a pessoa que está trabalhando com este oferecer mais. Então você que é um empreendedor, você que é uma pessoa ou um intraempreendedor, aquilo que você adquire, procure pagar o valor adequado àquela mercadoria, aquele produto, aquele serviço, né? E as pessoas que você contrata, não fique pechinchando, porque se você pechinchar na vida, a vida também vai pechinchar em você ou nas suas condições financeiras principalmente, ok? Outro ponto que ele nos fala, que é fundamental para nós podermos compreender, que eu acho que nós devemos também ressaltar, é sobre esta questão que está na tela de vocês. E ele nos fala sobre a questão da mente alegre. Então, o fator importante para nós prosperarmos, para nós fazermos a gestão financeira da nossa existência, aplicando a espiritualidade, é mantermos a mente alegre. Mas só a mente alegre não é importante, não é fundamental, desculpa. Precisa ser colocado mente alegre, um planejamento minucioso e uma administração construtiva. Então são 3 fatores que o mestre nos ensina sobre essa gestão financeira. Mente alegre, planejamento minucioso e administração construtiva, que são os fatores indispensáveis para o êxito e a prosperidade de qualquer empreendimento. Então veja, 3 fatores: mente alegre, planejamento minucioso e uma administração construtiva, que são os 3 fatores para a prosperidade, né, de todos os empreendimentos. Para você que está nos assistindo, eu gostaria de falar para você, se você deseja
né, continuar, aprofundar sobre isso, o ciclo de estudos da prosperidade, ele cria esta metodologia que nós acabamos de falar. Mente alegre, um planejamento minucioso e uma construção produtiva da sua existência para que você prospere. Então, busque informações sobre o ciclo de estudos da prosperidade para este ano de 2021. Temos um novo formato, temos novas propostas, novos conteúdos, teremos aí tutorias empreendedoras, tutorias de gestão de carreira. Será muito importante para você fazer aí ou aplicar a gestão financeira, ou aplicar, perdão, a espiritualidade na sua gestão financeira nos negócios, ok? Mas, seguindo aqui, para nós irmos já para a parte conclusiva deste ponto, ele nos fala sobre algo importante que nós precisamos compreender, que está aí na tela de vocês. Ele fala sobre sonho e objetivo. E, na verdade, ele nos explica que nós devemos sempre sonhar, que nós devemos sempre ter objetivos na nossa vida, sempre ter algo a alcançar. Porque se nós não tivermos metas maiores, seja na gestão financeira, seja no nosso empreendimento, seja na nossa própria vida, nós não vivemos, nós passamos somente a existir. E o propósito nosso é nós vivermos e não existirmos. Para vivermos, precisamos ter algo a alcançar, seja um sonho, seja um objetivo, seja uma meta. Mas ele nos explica que o importante nessa questão, que é a questão do verdadeiro êxito de uma pessoa, não está na obtenção das riquezas materiais, e sim no aperfeiçoamento do caráter. E é fundamental nós entendermos sobre essa questão do aperfeiçoamento do caráter. E ele nos fala aqui sobre o que significa caráter. Óbvio que quando nós falamos sobre isso, precisamos ressaltar que a Seichonoye não é contra as questões materiais, não é contra as riquezas materiais, não é contra as riquezas financeiras, pelo contrário, ela nos ensina a forma correta de você manifestar essa riqueza infinita de forma material, com base sólida. Então fique bem claro isso. Quando falamos que a verdadeira riqueza não é a obtenção, né, das questões materiais, e sim a elevação ou o aperfeiçoamento do caráter, estamos querendo dizer, ou o ensinamento está querendo nos dizer, que nós precisamos melhorar, né, as nossas condições espirituais, as nossas condições mentais, através do nosso caráter, para manifestar a verdadeira riqueza. E aí ele nos explica o que é esse caráter no sentido, né, espiritual que ele nos fala. O caráter é como se fosse um disco mental, onde ficam gravadas todas as nossas experiências. Então imaginem vocês, as nossas experiências nem sempre foram todas positivas. Existem experiências que nós vivenciamos ou adquirimos de forma também infeliz, estão gravadas. Quando eu vou aperfeiçoando essas gravações mentais, eu vou aprimorando o meu caráter. Então ele nos ensina que o caráter é a causa e as circunstâncias são a manifestação. Ou seja, aquilo que se manifesta está de acordo com o meu caráter. Por isso que quando eu vou enriquecendo o meu caráter, eu vou manifestando a riqueza nas formas. Por isso que o mestre nos ensina que o verdadeiro êxito não é a obtenção de riquezas materiais, mesmo porque nós não levamos deste mundo, quando vamos para um outro plano de existência, as questões materiais, elas pertencem aqui. Na verdade, o que nós levamos é o nosso aperfeiçoamento de caráter. Então, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa de caráter nobre, é uma pessoa que tem um caráter benevolente. E nós precisamos buscar este aperfeiçoamento do nosso caráter. E finalizando, ele nos fala sobre a questão da prosperidade, né? Que ele nos diz aí, ó, o aperfeiçoamento do nosso caráter, aperfeiçoando o nosso caráter, prosperaremos nos negócios, temos êxito nos empreendimentos e seremos bem-quistos e respeitados por todos,
Perdão que faltou aí uma letra S na palavra prosperemos, tá? Faltou aí uma letrinha nesta tela, né? Mas é assim, para que nós frisamos este ponto aqui, ó. Aperfeiçoando o nosso caráter, nós prosperamos no nosso empreendimento, nós temos êxito no nosso empreendimento e seremos bem-quistos por todas as pessoas. Então, para fazermos a gestão ou para aplicarmos a gestão financeira em nossa existência, nós precisamos também aperfeiçoar o nosso caráter. E isso faz com que nós aplicamos as 3 práticas do ensinamento da Seichonoye, que são as leituras das obras sagradas, a meditação Shinsokan e atos de amor, ou atos, de dedicação, de amor ao próximo, que foram estes pontos específicos que nós falamos aqui sobre como aplicar a gestão financeira, aplicar a espiritualidade na gestão financeira. Para a gente relembrar esses pontos e finalizar esse nosso estudo, nós fizemos aqui uma imagem para que vocês possam rever isso daí. Então veja lá, ó, a espiritualidade e a gestão financeira. O primeiro ponto que nós falamos foi sobre reconciliar-se e perdoar. O segundo ponto foi sobre a mentalidade de abundância e não a mentalidade de dívida, né? Criar a mentalidade de abundância para não criar a mentalidade de dívida, que é a mentalidade de carência. Depois falamos aí sobre o terceiro ponto, que é a força da palavra. De que forma nós utilizamos a palavra ou devemos utilizar e de que forma ela expressa. Cuidado com o que você fala sobre a sua vida, sobre o seu empreendimento. Depois falamos sobre reconhecimento, o recipiente mental, que a parcela de riqueza que se manifesta na nossa vida ou na vida das pessoas é aquilo que eu reconheço através do meu recipiente mental da provisão infinita. Ou seja, aumente o seu recipiente mental para poder fazer uma gestão financeira bastante abundante. Aí falamos sobre retribuição, sobre circulação, sobre o verdadeiro valor, pagar o verdadeiro valor daquilo que você adquire, daquilo que você contrata, pessoas que você contrata. Elimine o pensamento mesquinho da sua vida. Não pechinche a mercadoria, não pechinche as pessoas. E falamos aí, finalizando agora, sobre a questão de sonhos. Tenham objetivos, tenham metas, mas lembre-se que o ponto fundamental da realização, do êxito, do sucesso do seu empreendimento ou o seu sucesso é o aperfeiçoamento do caráter. Aperfeiçoando o nosso caráter, nós nos elevamos espiritualmente. E nos elevamos, quando nos elevamos espiritualmente, nós enriquecemos espiritualmente. E quando nós enriquecemos espiritualmente, naturalmente se manifesta a provisão, a prosperidade na nossa vida, nas nossas questões financeiras como um todo. Neste sentido, eu gostaria de agradecer a vocês por estarmos mais este dia junto, falando ou estudando um pouquinho sobre esse ensinamento da Seichonoye. Ressalto novamente o livro que estamos estudando, A Verdade da Vida, volume 38, e nós estudamos o mês de setembro, que fala sobre essas questões financeiras da nossa existência. Foi muito bom estar com vocês neste momento, agradeço por mais esta oportunidade e vamos juntos, seguindo aí rumo ao nosso sucesso, ao nosso empreendimento de sucesso na nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Espero rever vocês em breve. E lembrando novamente sobre o ciclo de estudos da prosperidade, busque informação na sua localidade ou acesse a nossa página, no site da Seichonoye, a página da Associação da Prosperidade, ou mesmo o nosso aplicativo, que é o nosso aplicativo tanto para Android como para iOS. Você busca lá na lojas de aplicativo, digita lá APSIB, APSIB, desculpa, e aí você baixa o aplicativo, ali também tem todas as informações.
Desejo aí mais uma vez que Deus abençoe a vocês, a todos os seus familiares e sucesso aí na sua gestão financeira dentro ou aplicando os ensinamentos da Seichonoye. Meu muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!